Cidadão inscrito? Não tem mais nenhum cidadão inscrito, senhor presidente. Gostaria de colocar meu pedido de suspensão dos trabalhos para escutar Vou encerrar e vou suspender os trabalhos. Encerrar a tribuna livre, passa a sessão para destinada ao uso da palavra grande expediente, pelos vereadores, suspender os trabalhos mentalmente por 10 minutos ou o tempo se necessário. Eu acho que eu já fui que vem. José Alfredo já fui. José Alfredo, o senhor pode entrar com o patrão. Fica à vontade. Mago, você está gravando, né? Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir à Casa do Povo falar sobre algo tão importante quanto a cultura. Sobre o veto, a questão do Conselho, né, Municipal de Políticas Culturais proposto, a questão dele ser deliberativo, acho que essa é a nossa grande questão. E aí, por isso, nós trouxemos o guia de orientações para os municípios do Sistema Nacional de Cultura, ou seja, a cartilha proposta, né, para que todos os municípios tenham a mesma estrutura. E ele diz o seguinte, aqui, seção 3, no artigo 38. Deixa eu ver só uma coisa. Desculpa, 39. O Conselho Municipal de Política Cultural, órgão colegiado, deliberativo, consultivo e normativo, integrante da estrutura básica da Secretaria de Cultura, com composição paritária entre poder público e sociedade civil, se constitui no principal espaço de participação social institucionalizada de caráter permanente na estrutura do Sistema Municipal de Cultura. Então, nós, de fato, não entendemos como pode ser vetado algo que no modelo, na proposta da lei federal, já vem exatamente assim. E o que nós fizemos quando nós, durante um ano, estudamos e pensamos e propusemos esse plano, foi exatamente a partir da lei federal, né, que de fato, para verticalizar a conversa entre a Brasília, quer dizer, né, quando falamos da questão federal, e São João da Boa Vista. Boa noite para todos. Acho que é muito importante marcar que as pessoas que fazem cultura se fazem presente, e a nossa reivindicação nessa casa é uma reivindicação, por um lado, institucional, por outro lado, é uma questão democrática que está em jogo. O lado institucional foi a questão que foi colocada muito bem pela Marli. Existe uma diretriz ministerial que determina o perfil dos conselhos municipais de cultura. Isso não é uma invenção da nossa cabeça. Mesmo que o fosse, acho que a gente deveria levar em consideração que toda a discussão que foi levantada durante um ano e meio, com toda a comunidade de São João da Boa Vista, com várias portas abertas, em vários fóruns abertos, todos ligados à cultura, abertas a toda a população, qualquer cidadão sanjoanense pôde participar da elaboração do documento que foi entregado ao prefeito, base do qual foi constituído a lei que cria o Conselho Municipal de Cultura. Então, não existe problema de transparência na construção desse conselho. Institucionalmente, a gente está respaldado pela diretriz ministerial e por uma lei federal criada em 2010, dezembro de 2010. Então, temos respaldo absolutamente legal para garantir nossa reivindicação. Mesmo que não fosse, a reivindicação em si é absolutamente justa, porque ela cria espaços onde a população e os criadores de cultura começam a determinar as políticas culturais do município, coisa inexistente até um determinado momento.
A gente sempre reivindicou, há anos que eu discuto com meus amigos todos, ou feitores de cultura, ou amantes da cultura, que o que falta para essa cidade é a participação da sociedade na criação de políticas, na gestão de cultura e em outros setores também. Coisa que foi colocada aqui mesmo nessa Câmara, na última reunião que eu estive, onde foi proposto a emenda pelo Fernando. O Fernando agora está respaldado pelo aspecto legal do Ministério da Cultura. Agora, a questão mais fundamental, para mim, é a questão política que está por trás disso. Quando foi enviado o projeto para essa Câmara pelo prefeito, nos causou uma extrema estranheza a retirada do caráter deliberativo do nosso Conselho. Todo o processo foi na construção de um Conselho onde a deliberação fosse a voz, a opinião, a diretriz e o conhecimento da comunidade onde a gente está inserido. Então, então é fundamental essa Câmara poder entender que o que está sendo reivindicado aqui é o respeito à democracia. Democracia não existe sem participação. E democracia não se faz somente com partidos. E isso é uma questão fundamental do Brasil e não é de São João. A população, a sociedade organizada, o cidadão politizado, ele tem que participar fiscalizando, propondo, cobrando. Se a gente não fizer assim, nós vamos criar sempre um abismo entre as estruturas gestoras, as estruturas administrativas e legislativas e a população. E esse país não vai caminhar para frente. Nós estamos propondo hoje a vocês o direito histórico de fazer história. O veto derrubado pelo prefeito significa a crença de vocês no cidadão sanjoanense, na cultura sanjoanense e, acima de tudo, a crença na democracia, na participação popular que trouxe vocês aqui. Foi o povo que colocou vocês aqui. Agora estamos reivindicando que vocês coloquem o povo para participar e determinar, junto com vocês e com o executivo, a construção de políticas culturais no município. Basicamente é isso. Senhor presidente. Boa noite a todos. Só complementando o que os meus colegas já falaram, dentro desse guia normativo, eles falam a ideia de participação social própria das democracias modernas pressupõe que os conselhos de política cultural sejam consultivos e deliberativos. Para tanto, devem propor, formular, monitorar e fiscalizar as políticas culturais a partir das diretrizes emanadas das conferências de cultura. Então, o que a gente está pedindo é isso, que o nosso conselho exista e que seja completo. Obrigada. Só informe, a cartilha que dá todos os elementos para a constituição do Conselho Municipal de Cultura, ela está à disposição de todos os vereadores. Eu trouxe um PDF, já está na casa. É um documento enorme, de praticamente 80 páginas, detalhado de cada estrutura, da questão do Fundo Municipal de Cultura, do Plano Municipal de Cultura, da Conferência Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura. Então, o que está em questão aqui não é só questão de política de cultura, também tem uma questão de um mecanismo poderoso para conseguirmos verba, dinheiro para fazer cultura no município. Sabemos que a verba do próprio município tem sido muito pequena na construção de política cultural. Se constituirmos um conselho realmente existente, democrático e deliberativo, temos condições de propormos projetos para o Ministério da Cultura e angariarmos verba para o município. E verba essa destinada a projetos criados pelos próprios artistas, discutidos democraticamente através de seus representantes nesse conselho. Nós que temos que agradecer a vocês, o Zé Alfredo, a Silva Ferrante, a Marli Marques, nós contamos com o apoio dessa casa. Né? Muito obrigado pela...
Reaberto esse trabalho, peço ao meu secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Está presente o vereador Odair Pirinoto, Roberto Campos, João Henrique, Bira, Helenice, Zé Eduardo, Heverson Menezes, Claudinho, Tite, Fernando Betti, Claudinei Damalho e doutor Ademir. Pela ordem. Você vai suspender? Está despedido. Tá. Vai falar na... Suspender os trabalhos eventualmente por 1 minuto. Herbert. O membro da Câmara gostaria de conversar com os vereadores. Aqui. Hã? Ele quer lá dentro. Ele quer fazer uma reunião com os vereadores na sala fechada. Reaberto esse trabalho, peço ao meu secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Está presente todos os vereadores da última chamada. Havendo o número legal regimental, passa a sessão à parte livre. Iniciando a parte livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar dos vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Tem algum vereador que queira usar a tribuna? Não havendo mais inscritos. Só um minutinho, vereador João Henrique. Vereador João Henrique. Alô? Boa noite, caros vereadores, a plateia hoje presente aí, a população que veio hoje aí participar conosco. Eu só queria, não tinha nada preparado para falar hoje, mas em relação a esse assunto da cultura, eu quero falar só um minutinho só para deixar bem claro. Eu já participei de Conselho da Educação, já participei de Conselho da Saúde, e eu estou com vocês, eu vejo que é muito importante a gente ter conselhos deliberativo e participativo, principalmente a hora que as pessoas se organizam e querem ajudar a comunidade dentro da sua área, como a área de vocês na cultura, cada um na sua área. E a hora que a gente consegue ter pessoas preocupadas com São João da Boa Vista, nós não podemos podar isso de maneira nenhuma, nem amputar isso. Nós temos que apoiar da melhor maneira possível, e se a maneira nossa de apoiar isso hoje é derrubar o veto, vocês podem contar comigo, tá bom? Próximo vereador. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recomposto comissões permanentes, suspendo os trabalhos mentalmente por 15 minutos. O expedito está pedindo para os vereadores para se reunir na sala, que ele precisa falar com vocês. Sala das comissões. Ele é o representante de Condefix, pela Câmara Municipal. Mas tem que se inscrever, tem que se inscrever agora, eu já encerrei. Fala para ele se inscrever. Ah, tá. Fala para ele. Fala já com ele. Os vereadores, vão lá para a gente ouvir lá.